Já vamos iniciar aí, pessoal. Beleza? Já vamos iniciar a sessão aí. Só estamos acertando a questão técnica aqui. Ok? Vamos lá. Página. Aí, bate-papo com o professor Jorge. Aí, pessoal. Vamos lá. Aí, pessoal, legal? Estamos aí iniciando o nosso programa de hoje. Deixa eu ver aqui. Puxar para cá esse bagulho. Um momentinho só. Aí, pessoal, boa noite. Tivemos uns problemas técnicos aqui, mas já resolvemos, né? E estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado diretamente do município de Pinhais, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. São exatamente 19h33. Começamos 3 minutos atrasados por questões técnicas. E eu sempre lembro que o áudio deste programa é transmitido pela Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, toda a quinta-feira, ou todas as quintas-feiras, como queiram, às 11h30. Lembrando que a Rádio FM Nova Pinhais, há alguns meses, vem liderando a audiência pelos Radionet, né? E eu peço sempre que vocês se inscrevam em meu canal no YouTube, Chicão Somavila, e curtam, dê um like no sininho, para que mais pessoas fiquem conhecendo o nosso trabalho, né? E o bate-papo de hoje, né, será aqui será sobre o governo, educação e o método educacional de Paulo Freire. Para isso, aqui ao meu lado, o professor Jorge Ferreira. Jorge Ferreira de Souza. Ele tem formação em teologia, história e filosofia. Ele é especialista em filosofia da educação e também mestre em educação. O professor Jorge Ferreira atuou em direção, coordenação, mas, sobretudo, ele esteve em sala de aula, desde as séries iniciais, a formação e capacitação de docentes. Então, está aqui ao meu lado, seja bem-vindo, professor Jorge, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo ok? Tudo ok. Nós estamos aqui essa transmissão. Eu sempre que vejo, eu sempre imaginei participando e falando também, porque nesse momento, né, com essa efervescência de assuntos, das situações em que passa a nossa sociedade brasileira, não são poucas as ideias, as opiniões, as leituras, né, e as contribuições para que a sociedade possa se esclarecer, possa se aprofundar, possam buscar mais conhecimentos, né? Possa fazer mais leituras, mais pesquisas, mais discussões. E eu também me sinto bem tranquilo em poder contribuir com as leituras que eu já fiz e cada onde eu estou, né? Eu sou um brasileiro, como milhões de outros brasileiros, numa posição até, de certa forma, excluída, né? Facilmente excluída. Então, é dessa posição em que eu falo, né? Que eu me vejo hoje, é daqui onde estou que eu falo, né? A minha opinião, a minha leitura desta realidade. Né? Uhum. Então, professor Jorge, para aquecer os tambores deste bate-papo, né, eu pediria que você iniciasse falando um pouco sobre sua pessoa,
e sua trajetória na educação, né? Olha, Chicão, se eu for falar sobre a minha trajetória na educação, não dá para ficar de lado, por exemplo, a minha situação socioeconômica, né? Uhum. Ela já vem, as dificuldades que a gente enfrentou, né? Situação de pobreza, situação de luta, mas nunca baixamos a cabeça e fomos buscando. Meus pais sempre nos incentivaram e sempre fizeram todo o apoio possível para que a gente pudesse transpor as barreiras que vocês devem imaginar que são, né, impostas nas nossas condições de pobreza. A exclusão pela negritude já é uma realidade. Já é um componente. Já é um componente, mas a gente sempre buscou transpor essas barreiras e entender a realidade em que a gente estava, participar da realidade e tentar transformar, né, da forma que a gente pudesse, não só a vida da gente, mas dos irmãos, atuando sempre na comunidade e tal. Então, foi assim que a gente foi estudando, trabalhando e se colocando, né, na sociedade, se colocando na vida. E a gente acredita que valeu a pena e vale a pena e vai valer a pena sempre você poder estar participando, contribuindo, construindo. Como nesse diálogo aqui, a gente pretende não dar uma aula, né, nem um curso, nem um aprofundamento, mas é uma discussão, é uma posição em que eu pretendo jogar uma luz numa discussão, né, das pessoas que nos ouvem, que nos assistem e tal. Legal. E eu agradeço muito você ter aceito o convite. Temos também uma amizade de mais de 30 anos, né? E hoje tivemos a felicidade de estarmos juntos aqui. Então, ainda aquecendo os tambores, a última pergunta, antes de entrar no assunto principal, como você analisaria o governo Bolsonaro? Olha, é um panorama bastante complexo, né? Existem muitos outros pesquisadores, estudiosos e tal, envolvidos em discussões muito mais próximas, né, de uma análise mais real que eu, né? Uhum. No entanto, o que a gente observa é o seguinte: é um governo que, semelhante ao que outros já falaram, um trem que está meio descarrilado, indo para um espinhadeiro e não tem, por enquanto, uma perspectiva de conter, né? de segurar, de frear. Apesar de que a gente sabe que há indícios, né, que nos já garantem que a gente tem esperança de poder transformar essa realidade, frear isso e o Brasil retomar novamente num caminho mais seguro, né? Legal. Bem, professor Jorge, é o seguinte, todos sabemos que a classe política, de certa forma, está bastante desgastada, né? Bem até desacreditada e também na sua forma de fazer política, né? E no centro desse furacão, no centro dessa desorganização, está, claro, né, a situação caótica do Estado brasileiro. As instituições não se entendendo, brigando, um puxa daqui, outro puxa dali, o Supremo Tribunal fala uma coisa, o Congresso outra, o Ministério Público outra, né? E parece, como você acabou de dizer agora, que caminhamos, parece, com uma certa rapidez para o sistema autoritarista. E isso significa o esgotamento da democracia, né? Nas instituições. E tal. A que fatores seria possível atribuir isso? Esse esgotamento da democracia no Estado brasileiro, essa ameaça, e de fato não dá para negar que o Estado brasileiro, de certo modo, ele se aproxima muito mais de uma configuração não democrática, né, mais autoritária, do que uma configuração democrática. Uhum. Haja visto o modo com que esse governo que está aí se instalou, que foi um modo, todo mundo sabe, através do golpe, né, que se foi dado.
E acho que não houve assim um processo de transição, porque o golpe, evidentemente, não foi um golpe, não se organiza democraticamente um golpe, né? Senão não seria um golpe. E aí as instituições, parece que em determinado momento, salve-se quem puder, né? Cada um tenta tirar uma fatia, uma parte, coisa assim. E a gente viu que não é um processo de organização de um novo governo, por conta dessas questões que eu disse, o próprio modo com que foi se instalado aí o golpe e a eleição do modo que foi do governo que está aí, né? Uhum. E a gente percebeu que havia uma preocupação em desorganizar ou desconstruir, desmanchar aquele Estado que mais se parecia com um Estado progressista, né, mais democrático, para se instalar um outro modelo de sociedade que desse conta de cumprir aquilo que as elites pretendiam, né, no momento seguinte à mudança, né, de governo no país. Então, é um panorama complexo, na verdade. Conforme eu disse, não sou, né, nem me pretendo fazer um esclarecimento aqui, uma análise mais real, mais concreta sobre isso, não é minha função aqui. Mas disso tudo, Chicão, dá para a gente perceber, em alguns aspectos, que, por exemplo, havia uma preocupação, não sei se o olhar de educador, o olhar de professor, percebeu, né, era evidente, eu percebi naquele contexto um ataque frontal, né, à educação, ao modelo de educação com que o Estado progressista vinha elaborando e tentando consolidar no país, e que atendesse às diversas classes sociais. Então, esse ataque frontal, a gente percebeu, enquanto educador, e percebeu também a tentativa nesse ataque, banir ideias como, e autores e pensadores na educação, como o caso do nosso Paulo Freire, né? Isso que nós vamos entrar mais para frente aqui, né? E eu acho que, tentando analisar, tentando ver por que esse ataque à educação e ao Paulo Freire estava logo no início, né, das passeatas, da caminhada, chega de Paulo Freire, basta de Paulo Freire. Inclusive, eu vi isto, né, até em outros setores de algumas comunidades religiosas, tal, o pessoal equivocadamente, né, o que lhe era contraditório, né, por natureza, atacar um modelo de educação que fosse uma educação mais democrática, né, mais libertária, né, libertadora. E a gente percebeu, então, por quê? Se a gente fosse responder o porquê desse ataque ao modelo de educação e porquê desse ataque a Paulo Freire, se a gente tentar responder a essas questões, a gente vai encontrar, vai perceber que tipo de sociedade, de Estado se pretendia, né, nesse novo governo, né? Professor Jorge, eu vou fazer uma pergunta, mas daí, antes eu quero ver como é que está a transmissão aqui, que está um pouco complicada o acesso das pessoas aqui. Professor Jorge, vou perguntar em seguida, que como estudioso que você é, do método, da metodologia de educação do Paulo Freire, vou pedir para que você fale um pouco sobre esse modelo, mas antes eu quero dar uma olhada aqui, como é que as pessoas estão em envolvimento, e eu sempre digo, às vezes as pessoas podem pensar que a gente, quando está olhando o celular ou aqui, a gente não está prestando atenção no que o entrevistado está falando, mas não é, você pode ver, tem 3 telas e mais o celular aqui para a gente ficar, né? Você vê que a coisa é dura. Por exemplo, nas rádios, nos canais de televisão, lá tem 3, 4 pessoas para fazer isso, aqui eu estou fazendo sozinho, né? Legal?
Vamos ver aqui o Adriano Nabuquense. Adriano, boa noite, Chicão, boa noite, professor Jorge Ferreira. O Adriano Nabuquense, ele está sempre conosco, eu sempre falo para todos. Ele é um vereador lá de Joaquim Nabuco, lá de Pernambuco. Muito bem. Obrigado pela participação aí. O programa já alcançou várias pessoas, mas ainda os comentários não chegam por causa do delay, enfim. Certo. Mas isso aí vai. Isso aí é importante que depois fica gravado, né? Então fale um pouco sobre o modelo Paulo Freire, o modelo de educação de Paulo Freire e também sobre Paulo Freire. Eu vejo assim, olha, Paulo Freire, a educação, a gente percebe, né, uma proximidade entre o pensamento de Paulo Freire, né, no governo progressista anterior, governo do Partido dos Trabalhadores, que precedeu esse governo que está aí, a gente percebe com facilidade a proximidade que havia do entendimento, né, de Paulo Freire, o entendimento que Paulo Freire tem da educação, né, da escola, dos modelos de educação e das práticas pedagógicas, né, das práticas educacionais. E que isto é próximo das classes mais excluídas, menos favorecidas, do trabalhador, do operariado, né? E é porque Paulo Freire se aproxima da educação libertadora. A gente teria que fazer um recuo na história e traçar um panorama histórico da história e da filosofia das ideias e metodologias, né, da pedagogia, para poder entender essa proximidade de um governo progressista democrático com as orientações pedagógicas de um pensador, de um educador, de um pedagogo como, né, da grandeza de Paulo Freire, né? Por isso que eu falava no início, o ataque ao modelo educacional e o basta Paulo Freire já anunciava para a gente um modelo de sociedade e de educação que esse novo governo pretendia instalar na sociedade, né, no Estado brasileiro, que não era nada parecido, não é nada parecido com aquilo que era a proposta do governo do Partido dos Trabalhadores que precedeu, né? Então, e professor Jorge, as críticas, né, e a negação desse governo sobre o modelo, né, do governo Bolsonaro, sobre o modelo Paulo Freire, né, e as críticas que eles vêm praticando, o Weintraub, que é o ministro da Educação, enfim, né, eu até tenho umas imagens aqui, umas imagens aqui antes, deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, deixa eu trazer para cá. É complicado mexer aqui. Esse aqui é um ministro, esse aqui é outro ministro, esse aqui é outro, esse aqui é basta o ver. Guedes, esse aqui é o Mouro, o Weintraub, ó. Esse aqui é o ministro da Educação. Então, as críticas que eles vêm fazendo sobre a metodologia Paulo Freire, etc. e tudo, até que ponto pode atrasar ou prejudicar o desenvolvimento intelectual da classe estudantil e até o aperfeiçoamento da classe dos professores, da classe docente. Olha, uma coisa que dá para a gente perceber muito bem quando lá na frente vão falar sobre uma escola sem partido. Eles consideram, não faz muito tempo de declarações do próprio ministro da Educação, considera que Paulo Freire estava domesticando, adestrando, o contrário, né? Exatamente o contrário do Paulo Freire. Na história da filosofia, da história das pedagogias, dos modelos educacionais, das práticas educacionais, a gente poderia colocar assim de uma maneira bem distinta os métodos liberais, né, e os progressistas.
Paulo Freire se enquadra numa pedagogia progressista, pedagogia libertadora, né? E é aquela pedagogia que tem, por exemplo, pautada no diálogo, né? Pautada numa democratização, um modelo democrático de escolha de um currículo, né? Lembra que Paulo Freire, ele é notadamente conhecido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Prêmios internacionais, atuou muito nos Estados Unidos, no Chile, Europa, África, né? Ele trabalhou na Unesco e tal, assessorando a Unesco, porque o método criado por Paulo Freire possibilita sair de uma realidade para outra. Então, veja bem, quando eu falava da proximidade do governo anterior com as ideias de Paulo Freire, quando eu vi, por exemplo, o presidente Lula dizendo: eu quero mostrar para esse povo que é possível. Ora, as elites, né, não gostam dessa ideia de que o excluído, o oprimido, acredita que é possível sair de uma realidade para outra. Que é possível melhorar de vida. Que é possível melhorar de vida. Que pela educação é possível a diminuição das desigualdades sociais. Então, isto não é discurso de uma pedagogia liberal, né? É discurso de uma pedagogia progressista, mas democrática. Então, o discurso liberal engessa isso. Engessa isso, exatamente. Como, por exemplo, o Paulo Freire próprio mesmo vai dizer, né? E como eu disse que aqui não pretendo dar aula, né, explicar Paulo Freire, mas aquilo que nós falamos aqui significa que a gente pode possibilitar, né? Estamos possibilitando que você faça as suas pesquisas, as suas leituras, né? Nas obras de Paulo Freire e sobre Paulo Freire, que você vai encontrar, né? Você vai encontrar, vai ampliar a sua visão naquilo que nós estamos falando. Paulo Freire fala que a educação freiriana é a educação para a liberdade. Então, se fala liberdade de quê? Liberdade do oprimido. Então, liberdade do oprimido, né, em relação ao opressor. O próprio Paulo Freire vai dizer que o professor, o educador, tem a obrigação ética de dizer ao seu educando o que é que oprime, quem é que oprime. Né? Perfeito. E ajudá-lo através do diálogo, né? A dialogicidade, ajudar que o educando possa se pôr em liberdade, possam construir através do diálogo, mediado pela realidade, né? A educação bancária, que Paulo Freire vai mostrar e vai tentar refutar, né? Desmanchar essa educação dentro da escola, a educação bancária, ela é uma educação que não parte da realidade, é parte de princípios essencialistas, né? Que não considera a realidade do educando, né, como um conteúdo, um instrumento que vai mediar o diálogo, que vai permitir que se faça uma reflexão, né? O diálogo é uma reflexão da realidade e transformar essa realidade. Ou seja, ele vai de encontro ao que a mídia, a grande mídia faz. A grande mídia coloca para nós o que nós pensarmos, mas não como pensarmos. Seria isso? Exatamente. Ele fala de educação bancária. O educando seria um banco onde vai se depositando conhecimento, mas ele não vai refletir. Né? É uma transmissão pura e simples de conhecimento. É esse modelo de sociedade que não seja capaz de refletir sobre a própria realidade, né? E tentar transformá-la, isso é um perigo para a classe, para as elites, né? Para a classe dominante. Isso é um perigo, exatamente. Por isso eu aconselho, leiam Paulo Freire, né? Antes de ficar pensando que realmente, como eu vi em comunidades até religiosas, dizendo, não, Paulo Freire
é imoral, o Paulo Freire fere os bons costumes das famílias e tal, né? Mas as elites colocaram... Fere os bons costumes da classe dominante, realmente. Então, acostumado a dominar. Né? E querem uma sociedade estática, né? Essa é a realidade onde a desigualdade é colocada e é assim que ela tem que ser. Uns nasceram para dominar, outros nasceram para ser dominados. Os donos da produção não querem que melhore. Exatamente. Então, uma ideia de que uma educação, né, seja capaz de colocar em liberdade aquele que está oprimido, que é possível sair de uma realidade a outra, que hoje ele pode não comer, mas daqui a pouco ele pode fazer 2 ou 3 refeições por dia, que nem, por exemplo, o Lula dizia, né? Então, isso aqui, não, as elites querem que seja dado a elas, que as classes menos favorecidas acreditam que são as elites, que aquele modelo de sociedade desigual, onde uns têm, outros não têm, que quem não tem que esperar a vontade que a classe da elite vai dar para ela o que ela deve pensar, o que ela deve estudar, né? De forma bancária, sem reflexão, sem tentar mudar nada na sociedade. Chicão, se a gente fosse lembrar, por exemplo, dessas elites, lá da época da proclamação da independência do Brasil, da primeira Constituição, 1823, 1824, né? A ideia que se tinha era o seguinte, que se desse para as classes excluídas educação, não se negasse a educação, mas se desse o conteúdo que quisesse dar, não aquele que ela precisava para poder refletir sobre a realidade e tentar modificar a realidade. Desse de formas homeopáticas, mas que não resultasse em nenhuma transformação, da realidade desigual. E até hoje nós estamos... Né, então, é triste para a gente quando a gente vê, né, dizer, não, essa sociedade, esse modelo de educação que tenta colocar em prática, né, que o PT, por exemplo, Partido dos Trabalhadores, governo que precedeu, esse que está aí, esse modelo de educação que eles tentam colocar em prática, né, não dá certo porque leva as pessoas a acreditarem que é possível. Né? A palavra possível sempre estava, me lembro, na boca do Lula. Né? Eu quero mostrar para essa sociedade que é possível comer, é possível morar, é possível aprender, é possível o pobre, negro entrar na universidade. Né? Que o índio não precisa ser exterminado para poder trazer a paz. Né? Então, esse modelo de sociedade que é posto aí, se traz a paz exterminando as minorias, né? O outro diferente, o que ameaça o status quo das elites. Perfeito. Né? É isso aí. E uma pergunta aqui que eu sempre faço mesmo para mim, eu falo, meu Deus, mas o que acontece, né? Na sua visão, aquelas pessoas que saíram carregando faixas lá contra Dilma, pedindo exclusão de Paulo Freire, chega de Paulo Freire, essas pessoas sabiam, conheciam Paulo Freire e a contribuição dele para a educação? Eu acho que eu tenho até umas imagens aqui. Eu tenho até aqui, ó. Essa imagem que eu estou colocando aqui, ó, agora você pode... Né? O que você tem a dizer? Essa imagem, essas pessoas que fizeram tudo isso no Brasil, que é aquela a imagem aqui da Federal, os caras falam lá, defesa, né? Da educação, essa aqui, o pessoal querendo... Não é essa educação que queremos. O que você tem a dizer sobre isso? Eu penso que essas pessoas não têm a consciência, né? Eles não passaram por um modelo de educação libertador, como propõe Paulo Freire, né? Não passaram por esse modelo de educação. É uma educação bancária, aquela que era denunciada pelo próprio Paulo Freire. Não foi dada a eles, né, na escola, eles não conseguiram perceber, que eu acredito que algum educador já tenha proporcionado a eles essa reflexão, né, sobre a realidade, mas nem todos conseguiram perceber a proposta freiriana. Né? A educação como
dialógica, né, o diálogo, não de uma forma bancária, só eles sendo depositários de uma ideia que é alheia, né, que é essencial, que não condiz com a sua realidade de fato, né, com o seu cotidiano. E essa educação bancária não permitiu a eles fazerem um estudo, uma discussão, uma reflexão da realidade e se perceber nessa realidade, qual é o seu papel nessa realidade, né, e tentar mudar essa realidade. Né? Então, essa mudança da realidade, eles não perceberam. Então, ela se muda mudando as políticas, né? Mudando o comando. Não é por aí. Né? Ele continua na mesma situação de exclusão. Né? E talvez pessoas que foram instalar aquela faixa lá e tal, talvez essas pessoas, será que passaram pela universidade? Se é que passaram, então não perceberam o recado da liberdade da educação? Chicão, a situação é complexa, né? Ela é bastante complexa, mas dá para a gente perceber que o currículo, os conteúdos, né, que foram trabalhados, não deram conta de dar a eles essa possibilidade, né, de refletir sobre a realidade que se encontrava e sair de uma situação a outra, porque eles são trabalhadores, eles estão do lado dos oprimidos. Exatamente. Né? Estão do lado dos oprimidos. Então, e batendo palma para o opressor, apoiando o opressor. Conscientemente, ninguém vai fazer isso. Né? Se ele tiver uma reflexão... Eu não digo aqui nem batendo palma para assim, o opressor como o governo Bolsonaro, não é isso. Eu estou dizendo o opressor no sistema. O sistema. Batendo palma para o sistema. Né? O sistema opressor. Né? Eles estão numa escola, muito bem lembrado, você fala na palavra sistema, porque Paulo Freire, eles estão no horizonte do sistema, e não é isso que Paulo Freire propõe. Ele propõe que o ser humano, né, o homem vá para além do sistema. A visão que ele tem de ser humano, a visão que ele tem do homem, não para no horizonte do sistema, ela para além. Por isso a concepção de humano, a concepção de homem, de Paulo Freire, né, homem e mulher, é uma concepção que vai para além do sistema, não coloca o homem no horizonte do sistema. Se ele se achar que ele se constitui de acordo com o sistema que está aí, é que vai dizer quem é ele, isto é muito pouco, ele fica limitado, ele não consegue. Ele já se coloca, né, uma barreira, né, que ele não vai transpor essa barreira. Ok. Professor Jorge, desde o governo Temer, o projeto Escola Sem Partido vem sendo discutido. Lembro até o Mendoncinha, que era o ministro, foi nomeado ministro da Educação do governo Temer, lá de Pernambuco, deputado federal lá de Pernambuco, acabou não se reelegendo aí e tal. Então, desde aquele tempo, vem criando uma polêmica danada. O atual governo também está indo na mesma linha. E qual a sua opinião sobre a escola sem partido? Então, as elites que estão no poder, elas sempre tiveram uma artimanha, uma estratégia, para fazer as classes excluídas não gostar do político, mas eleger quem vai governá-los, quem vai mandá-los, quem vai comandar. Muito bem observado. Então, não raramente a gente vê as pessoas falando, não me meto em política, não quero saber, só dá ladrão. Né? Então, a escola sem partido, ela está muito, significa muito aquilo que é a educação bancária que Paulo Freire denuncia. Né? Então, a escola sem partido é a escola que não vai conceber, né, que não vai ser concebida como uma ferramenta de transformação da realidade. Então, nós não queremos política na escola. Eu vi senhoras falando recentemente nas comunidades aí, nós não queremos partido na escola, tá certo isso, né? Ideologia na escola, o próprio ministro da Educação falando, Paulo Freire está domesticando, né? Botando ideologia na cabeça das pessoas. Olha, a escola sem partido, ela cabe certinho, né? É a escola na medida para as elites.
né? É uma educação que contempla direitinho os interesses das elites. Porque é uma escola que não vai, né, não pretende ser transformadora, não pretende mudança de nenhuma realidade desigual. Né? Muito menos, evidentemente, analisar a realidade, né? A realidade em que vive o excluído e a realidade que vive o excludente. Né? Ela não pretende realizar, né, discussão nenhuma nesse sentido. Então, a escola sem partido é boa para quem? Para quem domina. Para quem domina, né? Para o opressor. E bota todos a classe estudantil como fazendo um policiamento em cima do professor, prejudicando o desenvolvimento da matéria. E ela desdobra exatamente isso. Ela vai desdobrar o quê? Numa desvalorização, desrespeito do professor. Né? O professor não tem liberdade. Exatamente o que vai dizer para o professor: tem que ter autonomia, tem que ter liberdade, né? Tem que ser respeitado, porque assim ele respeita o educando, né? E aí eles conseguem dialogar sem ser um oprimindo o outro, um que sabe e o outro que não sabe, conseguem dialogar sobre a realidade, refletir sobre a realidade e fazer a transformação que precisa. Social que precisa. A transformação intelectual, intelectual, social que precisa. Né? Temos aqui Cristina Souza, boa noite. A Cleide Pinheiro também, boa noite. Deu um alô pra gente aí. Legal, obrigado aí pela presença de todos vocês. O Jerry Barto curtiram a foto. Vamos lá, vamos ver aqui quem mais. O que mais nós temos aqui? E sobre os cortes na educação e o projeto Futurice, o que você teria falado? Os cortes na educação e o projeto Futurice. Entrar muito na análise desses projetos, mas, né, de forma, né, geral, a gente já sabe que a ideia, por exemplo, que ela foi muito bem sintetizada nessa expressão escola sem partido, aí a decorrência disso aqui é corte de verbas, sucateamento das escolas públicas, né? Desrespeito ao professor, o professor recebe gorjeta, alguma coisa para ele poder não ser extinto, né? Porque o professor trabalha muito, não tem um salário compatível ao seu trabalho. Então, esse desrespeito ao professor, ele decorre dessas ideias, desse modelo de educação que as elites querem impor, né? Sempre quis impor, sobretudo agora, de novo, é um retorno violento, porque as elites sentiam ameaçadas num modelo de educação que era apresentado, era sugerido e elaborado e construído pela realidade, para aqueles que vivem a realidade de exclusão, que vivem a realidade da pobreza, que vivem a realidade da opressão, que precisam sair dessa situação para uma situação de liberdade, né? E o projeto Futurice quer monetizar a educação pública, né? Quer botar mensalidade, levar para o setor privado. Exatamente. A tendência é essa, né? A tendência é a privatização da educação, né? Que vai para além de mercado, né? Além de mercado, poderia dar uma discussão, mas vai para mesmo a alienação, né? A exclusão intelectual, né? A exclusão daquele que caminhava para se inserir, né, na sociedade. Dá uma freada nisso. Dá uma freada. Imagina todos aqueles projetos, todas aquelas políticas públicas e educacionais propostas pelo governo anterior, né? Ok. Bem, professor Jorge, nós estamos aí chegando ao final desse programa, que é um assunto bastante complexo e interessante, né? E eu deixo aqui, abro aqui um espaço para suas considerações finais e para que você possa falar sobre algum assunto ou responder
alguma pergunta que eu não fiz, né, mas você inserir nessas suas considerações finais. É o seguinte, uma coisa que sempre me entregou, e é uma prática da gente, eu tento fugir a cada momento, cada dia, é de falar sobre aquilo que não sabe, que não tem conhecimento. Preconceituar, né, discriminar, relativizar, já bota na nota do lixo. E aquilo que as pessoas falam. Então, aquele chega de Paulo Freire, abaixo de Paulo Freire, todas as pessoas que, inconsciente, né, ou por algum outro motivo, gritavam abaixo de Paulo Freire, ou sempre modificavam, né, onde se viu negro na universidade, conforme se pretende esse governo, ou índios excluídos e tal, de modo geral, não sabe o que está falando. Porque Paulo Freire, ele não está falando de um jogo político. A educação tem sim uma função política, é uma ferramenta estratégica, ferramenta fortíssima, ferramenta política. Né? Sair de uma realidade para outra, mas não está falando de uma queda de braço entre o oprimido e o opressor, entre o excluído e aquele que exclui. Não está falando dessa queda de braço. A concepção de homem, né, de Paulo Freire, possibilita que você entenda isso. Porque Paulo Freire diz, olha, ele vai propor, né, que o oprimido liberte o opressor. Ora, isso parece estranho, né? Dizer que o opressor precisa ser libertado. Sim, porque a concepção de ser humano, a concepção de homem, né, esse ser em completude, Paulo Freire, a educação e a atualidade brasileira, trabalha, né? Veja, pedagogia do oprimido, educação em mudança, né? Educação como prática de liberdade. Então, ele está propondo, não é uma queda de braço, não é uma mudança de poder, né? Pura e simplesmente. É que o homem encontre aquilo que o constitui como ser humano, que é a liberdade. Não está em liberdade o opressor, assim como não está o oprimido, né? Então, o oprimido vai libertar o opressor. Isso parece uma coisa não compreensível, mas eu repito, vamos ler as obras de Paulo Freire e ver qual é a concepção de homem que ele tem. Quem nega o outro, nega a si mesmo. Perfeito. Né? Quem nega o outro, nega a si mesmo. Quem ajuda o outro a construir sua liberdade, está construindo a sua própria liberdade. Quem reconhece o outro, reconhece a si mesmo. Né? Ok. Muito bem esclarecido. Antes das suas despedidas, eu vou ler aqui o Edilberto Tostes. Boa noite, está muito bom o programa, está falando aqui também, muito legal. Né? Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aqui, ó, esse projeto Clóvis Moura. O que é esse projeto Clóvis Moura? Isso. Inclusive, você foi um dos coordenadores ou coordenou esse... Eu havia mencionado isso, você se lembrou isso, mas é oportuno. Cabe também, mas posso explicar. Até quando Paulo Freire cria seu método, né, de letramento... Eu vou passando umas imagens aqui enquanto isso, tá? Quando Paulo Freire cria o método, ele também abre uma discussão sobre os currículos, né, que devem ser discutidos levando em consideração a realidade de cada um. Né? É um trabalho que ainda a gente precisa retomar, que é quando a questão da escola, da educação, eu falava nisso, da questão da educação quilombola. Né? A educação quilombola. Essas comunidades, a gente pode até discutir isso, pode até mostrar esse trabalho que a gente fez, um trabalho interessantíssimo, sobre o levantamento das comunidades remanescentes quilombo no estado do Paraná. Vamos preparar um programa exclusivamente sobre esse assunto. Eu acho que vale a pena. Então, eu lembrava disso, porque quando ele discute as peculiaridades dos currículos, de acordo com a realidade e a cultura de cada comunidade, né? Aqui cabe uma discussão interessante, o emprego de uma luz muito interessante que vem de Paulo Freire para discutir, né, as peculiaridades e fale que devem
contém educação nessas comunidades. E sobre essas imagens aqui, o que é isso aqui? O que é esse ribeirão? Isso é no Vale do Ribeira, né? Vale do Ribeira, aquilo ali pode ser Córrego do Franco, pode ser a comunidade de São João, mas é ali no Vale do Ribeira, Adrianópolis. Ali tem uma imagem, você captou uma imagem interessante, da Joaninha, ali no Pilão, né? Você conheceu? A gente conheceu. Essa aqui é a cultura de sobrevivência. Exatamente. E dos costumes. Dos costumes, e esse pessoal mais antigo faz questão de manter essa tradição, né? A gente pode falar muito sobre isso, vale a pena, muito bacana. E realmente, até sobre a questão ambiental, para você, digamos assim, para você propor alguma mudança, ou propor alguma ideia, digamos assim, algum projeto, antes deve se respeitar os costumes do povo, exatamente, daquele povo que vive naquela localidade. Né? Exatamente isso que nós estávamos falando quando a questão das peculiaridades dos currículos, né, a discussão dos currículos, de acordo com a realidade de cada comunidade. A gente pode discutir isso. Aliás, Chicão, um trabalho muito importante que nós fizemos, tivemos a grata satisfação, né? Foi gratificante para a gente participar desse grupo que fez levantamento das comunidades remanescentes de quilombo no estado do Paraná, porque, inclusive, me lembro aqui que o movimento paranista, né? Esse grupo de trabalho, grupo de trabalho Clóvis Moura. Eu dizia que no Paraná não tem negro, né, Chão? Eu pensei que era só eu. Pensou que era só você que tinha. Aí, então, a gente percebeu que existe uma negritude expressiva no estado do Paraná e a gente fez levantamento. Né? E a gente fez os registros, digitalizou esse trabalho, a gente pode dizer, e colocamos tudo no arquivo público, né, do estado do Paraná. Agora que não tem um programa fora. Tomara, né? Mas vamos fazer um programa... Um acervo muito importante para as pesquisas, né, dos estudantes, né, do Paraná, do Brasil. Ok, professor Jorge, suas despedidas, então, aí para... Gente, vale a pena, né? A gente não pretendeu aqui fazer uma aula, nem uma banca, né? Exatamente. Né? Mas é uma contribuição com esse importante trabalho que você faz, né? Ele possibilita que as pessoas levantem assuntos aqui, né, e joguem luz nas discussões. Essa é a intenção desse programa. Os equívocos, né, os preconceitos, as superstições que o pessoal tem, né, fica falando de longe. Vamos ler, vamos trocar ideia, né, vamos debater, vamos nos aproximar das realidades, que assim a gente pode entender. Né, e para nós, não precisamos ter medo da educação libertadora de Paulo Freire, não. Porque quem liberta o outro, liberta a si mesmo. Quem nega o outro, nega a si mesmo. E a gente vai perceber que a nossa vocação é de ser cada vez mais, né? O homem é um ser em completude e a gente precisa de conhecer a si mesmo, conhecer a realidade, porque é possível a gente, conhecendo, fazer uma reflexão sobre ela e no coletivo a gente transformar a realidade, onde todo mundo pode estar mais livre, né? Ok, é isso aí. E eu agradeço a todos os internautas que nos acompanharam, inclusive vários aí que possam estar participando, mas estamos com um problema de delay, chegam atrasadas algumas mensagens aqui. Mas no mais eu agradeço a todos vocês e você também, professor Jorginho, um grande abraço aí, ok? Um grande abraço, Chico. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Valeu, então. Até quarta-feira que vem. Um grande